Malditos sejam. Olá, humanos da Rádio Armazém. Pra não ficar me sacudindo muito, pra não dar barulho no microfone. Ei, Vou ficar com ele paradito Tá me aqui, ó, ouvindo? na Tá me minha ouvindo? boquita. Tá ali no... Aí a boquita. Tá merda. Muito bem, esse é mais um Carnificine aqui da Rádio Armazém, www.radioarmazém.net. E vocês nos encontram também, além do horário do programa, que é às segundas-feiras, às 21 horas. Vocês nos encontram também nos canais de streaming de podcasts. Então vocês podem ouvir todos os nossos programas, tem um monte já. Esse é o nosso programa 21 da segunda temporada, se eu não estou enganado, ou 22, mas é por aí. Significa que já tem um monte de programas da gente falando bobagem sobre filmes. Falando cultura? Falando Porque este cultura. programa cultural é produzido pelo Gárgula Bar, aberto de terça a sábado, das 19 à meia-noite. É isso aí. E hoje falaremos sobre um filme que foi um blockbuster Um estrondoso sucesso. e que eu nunca tinha visto. E que a gente prometeu desde o retorno da nossa segunda temporada, ali do intervalo, que a gente ia fazer um programa e ainda não tinha feito. E esse mês faz 11 anos do seu lançamento. 11 anos. 2010. Pois é verdade. E eu ainda não tinha visto. E era daqueles filmes que eu sempre fiquei com vontade de ver. Eu tinha dito aquele dia que a gente voltou, eu falei, até baixei uma versão em 3D do filme pra assistir e tal. 3D? É. Mas o filme não foi nem lançado em 3D. Sério? Mas eu tenho lá a versão 3D do filme. Tá, mas tu viu em 2D normal. Não, aí eu fui assistir, só que aí eu fui assistir deitado e aí não funcionava direito. E a legenda da versão 3D não funcionava. O que aconteceu? Não, tava vendo, achei que a barrinha de baixo também balançava ali. Não. Só uma, né? Aí a versão em 3D tinha umas legendas meio bugadas. Deu, quer saber? Aí botei no Popcorn Time lá e assisti Tá, normal. mas esse filme não foi nem lançado em 3D, então... Mas tem diversas cenas que é muito pra 3D, né? é muito pra 3D. Quando ele tá treinando a mulher lá, que tu começa a explodir umas coisas assim. Sim. E tal. O Nolan, ele tem um certo receio de 3D, então ele sempre preferiu lançar os filmes dele no normal, assim, no normal. A gente nem falou o nome do filme, né? Nem falamos o nome do filme, mas quem nos acompanha, nossos fãs, nossos seguidores, nós temos muito. Assinem o nosso Lembrei do negócio financiamento. Agora. Como é que é aqueles financiamento coletivo? Não, aqueles que é recorrente, assim. Né? O nosso Patreon. Nosso Patreon. Apoia-se. Não, eu achei engraçado porque tem uma... Vem aqui no bar, desculpa ter cortei, eu ia dizer, nós não temos um site pra vocês nos apoiarem, só vocês virem aqui no bar e colocarem uma gorjeta na nossa caveirinha. Vocês podem trocar dinheiro por cerveja também, ó. Mas aí eles estão trocando por produto, não estão nos dando dinheiro. Mas ali tá A gente embutido aceita ali. também doação de dinheiro. Doação de dinheiro, estão passando fome. Não, mas... Não, eu achei engraçado porque teve uma youtuber aqui de Santa Maria que ela fez um vídeo. Daí, pra todos os meus fãs que me seguem, que me dão todo carinho, um grande beijo aqui, um abraço especial pra todos vocês que me seguem. Daí tinha 163 seguidores. 163 pessoas, cara. Olha aí. Para, meu. 163 pessoas. Não tô minimizando. Tá, eu acho que Não tu tô tá. minimizando. Acho que tu foi muito Mas eu achei prepotente. engraçado. Para. Eu tenho um canal com 50 pessoas. Eu sempre valorizei 50 pessoas. Olha aí, agora tu tá menosprezando 50 que te seguem. Não tô menosprezando, pô. Agora ficou feio pra ti. Fala o nome do filme aí. A Origem. Que no original não tem nada a ver, que é Inception. Cara, eu fiquei pensando Ou- que a qualquer momento eles iam explicar, tipo, a origem dos sonhos, aí eu falar alguma coisa sobre origem. E não fala, não tem origem. Não, não é tem nada de Inception. origem. É a inserção, é inserir uma Podia ideia ser, na só- cabeça da pessoa pra ela brotar lá. Só que eu acho que eles não colocaram inserção porque as pessoas com mentalidade de quinta série iam... Mas a hora que... É que eu já assisti esse filme... Bom, legendado. Tu já assistiu esse filme? Eu também. Não, quer dizer, eu já assisti ele dublado e legendado. E todas as vezes que o Leonardo DiCaprio tá explicando ali, não, porque não sei o quê, porque daí você chega na origem. Tipo, não cola, sabe? Forçaram, tentaram forçar. Porque daí tu chega na origem do sonho, mas... Daí tu vê que em inglês ele fala, né? Inception, Ele não fala Inception nesse momento. Ele fala no começo dos argumentos dele. Né, que é o negócio de tu inserir uma ideia na cabeça da pessoa e ela germinar lá. Né, que é um pior que um vírus é uma ideia cutucando. Sim, a gente não falou nada ainda sobre o filme, nem Não. a sinopse, porque pode ter outras pessoas, assim como eu, que não viram o filme. Quer dizer, eu vi ontem. Eu vira? Eu vi ontem.
Elvira, o filme. Mas pode ter pessoas que não, sei lá, não conheçam o filme. Toda vez que eu reclamo disso, mas o filme tem 10 anos, tu devia ter visto. Tem 11, esse mês vai fazer 11, vai fazer 11 anos. Não, eu não tô dizendo pra gente não falar spoiler do filme. Tem 11 anos, mas né, só pra gente dar um contexto de o que é a história do filme. Tem um argumentinho dele aqui, ó. Então fala aí pra nós. Don Cobb é um ladrão com a rara habilidade de roubar segredos do inconsciente, obtidos durante o estado de sono. Impedido de retornar para sua família, ele recebe a oportunidade de se redimir ao realizar uma tarefa aparentemente impossível: plantar uma ideia na mente do herdeiro de um império. Ele vai fazer um Inception. Para realizar o crime perfeito, ele conta com a ajuda do parceiro Arthur, o discreto Eames e a arquiteta dos sonhos Ariadne. Juntos eles correm para que o inimigo não antecipe seus passos. Pam, pam. A trilha sonora. O terceiro, um dos personagens desse filme é a trilha sonora do Hans Zimmer, assim, que é muito foda. Eu achei muito... Eu sabia basicamente que o filme era sobre sonho dentro de sonho, e que tinha algumas cenas em que... Tipo, aquela hora que tá o horizonte, assim, e de repente a cidade segue pra cima. Eu só sabia essas duas coisas sobre o filme. E, cara, eu gostei muito do filme, achei muito massa a história. E todo o esquema dos sonhos, e não só assim, tipo, eles são ladrões de ideias dentro da cabeça das pessoas por meio dos sonhos, mas eu achei mais que o filme não é sobre isso, não é sobre roubar ideias, é sobre, né, Inception, porra, é o nome do filme, é sobre plantar uma ideia no subconsciente de alguém para fazer a pessoa, né, ter esse pensamento, assim. Sem achar que foi, né, sugestionado por alguém, assim. Se a gente for analisar bem friamente, assim, o marketing é um pouco disso, né? Tipo, ele planta na tua cabeça uma ideia de que aquele produto é essencial, é fundamental para ti facilitar o teu dia a dia e tal, mas tu já vive sem aquele produto. Venham para o bar, pessoal, venham para o bar beber cerveja. Uhul, cerveja! Não, a gente vende a socialização, a integração, a ficação. A ficação. Eu quero beber álcool, bebam. A mímica. Mímica? Não? Tá louco, tá? Bebeu Coca-Cola hoje. Mas é isso, tipo, esse negócio de plantar uma ideia, pra mim, tem um pouco de marketing nisso. Sim. Sabe? Tanto que a gente viveu tantos anos sem muitos produtos que existem hoje, e hoje tu não vive sem, né? Parece que foi plantado que aquilo é essencial, é fundamental. E, na verdade, muitas vezes não é. Que tem alguns produtos que fazem coisas que facilitam, mas tem produtos que realmente tu não precisa, né? Ele acaba gerando um problema para resolver esse problema, né? Daí, para resolver esse problema, eles lançam outro produto para resolver esse problema. Sim. Então assim, o filme começa com eles... Quer falar o elenco? Vamos. Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio, que faz o Cobb, que é o principal. Que é o protagonista. O Joseph Gordon-Levitt, que é o Arthur, que é o carinha, que é o amigo dele, que ajuda ele a construir esses universos e que é responsável pela maquininha, né? Tem uma maquininha que tu conecta duas pessoas e uma entra no sonho da outra. Várias, né? Várias pessoas. Esse é o lado bem ficcional, assim, da história, né? Eu ia comentar depois sobre isso, assim. Tá. Bem forçado, mas ok. O Tom Hardy, que é o Eames, que é o responsável pelos equipamentos e armas e disfarces. Ele é o mestre dos disfarces. Ele se passa por outras pessoas dentro dos sonhos. O Cillian Murphy, que é o Fisher, que é o filho do mega império que ele vai herdar do pai dele. O pai dele tá doente. Ele é o alvo. O Tom Hardy e o Cillian Murphy já trabalharam várias vezes com o diretor, o Christopher Nolan. Né? Além do Batman, ele tem outros filmes também com esses caras aqui. Pior, né? O Tom Hardy é o Bane. Tom Hardy é o Bane e o Cillian Murphy é o Espantalho. Verdade. A Marion Cotillard, que é a Mal, que é a esposa do Leonardo DiCaprio, que tem um arco de história muito foda, assim. É massa. Bem massa, aquele no final lá, assim, que quando ele já vamos pro final. Revela, assim, é massa. A Elliot Page, que hoje é o Elliot Page, né? É verdade, né? Que é a Ariadne, que é responsável... Era Ellen Page, né? Era a Ellen Page. Exato, é Ellen Page. Ela é aquela guriazinha, a Kitty Pryde do filme dos X-Men lá.
É Kitty Pryde? É, que some, né? Que passa pelas paredes. Sim. Ela é a Ariadne, que é responsável. Ela é arquiteta, né? Ela é chamada para ser arquiteta dos sonhos. Então ela constrói todos os lugares onde. Eu achei. É legal, assim, mas eu achei bem forçado, cara, porque era uma pessoa que nunca tinha ouvido falar sobre isso e ela se torna a mais foda de todos. É. De um dia pro outro, assim. Tipo, ela tem um De treinamento. um sonho pro outro. Ela tem um treinamento em um dia e ela manja de tudo muito rápido. Eu achei meio forçado. Mas tudo bem, é filme, né? Ia ser senão uma série com todo o treinamento dela. Então tudo bem, beleza. O Ken Watanabe, que é o Saito, que é o cara que contrata o Leonardo DiCaprio para fazer essa inserção da ideia. Que começa com eles tentando pegar um sonho, um segredo do sonho dele, né? Isso. E aí eles falham e aí ele acaba então contratando eles pra conseguir plantar essa ideia nesse cara que é um inimigo de negócios, digamos assim. Dele, né? Tipo, ele diz rival, que se assim. tu conseguir fazer ele vender para mim, eu vou ser o dono de todas as empresas. Não me lembro se era petróleo Não que me era. lembro o que era. Era alguma coisa assim. É uma empresa, Ele é uma dono. mega empresa. Ele ia ser um dono do monopólio, praticamente. E o Michael Caine, que é o Miles, que é É verdade. é o orientador assim do COB, do Leonardo DiCaprio, e sogro do Leonardo DiCaprio. Pelo que eu entendi. Eu já vi gente discutindo que ele seria o pai do Leonardo DiCaprio, mas não. Isso fica meio aberto, assim, não dá pra entender mesmo se Cara, ele é o pai ou se ele é o sogro. A primeira vez que eu assisti o filme, pra mim, ficou claro que ele era o sogro dele. Não Então- fica claro. Não fica em nenhum momento se diz isso. Pois é, eu não me lembro por que eu fiquei com essa ideia. Alguém plantou ela em mim. Até porque pela relação com a esposa e tal, fica meio, tipo, parecendo que, pra mim, ficou parecendo mais que ele seria o pai do que o sogro. Ah, mas era uma relação meio fria, então, se era pai dele. Não Que se nem a do pai do Cillian Murphy ali, tá louco? Tá, mas é diferente. Tipo, passa um tempão sem ver o pai, daí encontra ele na universidade, não abraça. Mas e se fosse o sogro? Dizem que acham que o cara matou a mulher. E aí? Mas ele sabe que não matou. Será que sabe? Ah, bom, tá. E tem outros coadjuvantes ali, mas só pra fechar, o Tom Berenger, ele foi chamado pra fazer esse filme depois de 10 anos sem fazer. Tipo, ele tinha feito o último filme dele em Quem 2000. é o Tom Berenger? Tom Berenger, um dos. Ah, tá. O tio do O tio do cara lá. Ele fazia 10 anos que ele não participava de filme e tal, e foi chamado pelo Christopher Nolan, porque o Christopher Nolan gostava dele. Então ele fez esse filme e sumiu de novo, né? Esse filme é de 2010, o Tom Berenger né? sumiu de novo também. Esse cara... Ele é famoso por fazer aquele O Franco Atirador. Acho que é um filme lá dos anos 80 que ele fez sucesso e foi indicado a Oscar e tal. E é isso. Tem outros atores ali, mas nada o principal é isso. E é legal porque tem esse grupo. Tem o cara que é o químico, aquele, né? O indiano Dilip Hall, ele tá no... ele tá no Avatar também. Os poucos indianos que fazem sucesso, eles participam de umas mega produções e depois somem, assim. Tipo, esse cara tá no Avatar e tem um outro indiano mega famoso que fez o Jurassic World e depois faleceu. Não por causa do Jurassic World. Foi atacado por um tiranossauro. Não, porque ele é bastante importante, né? Ele é o cara que fica responsável por carregar eles enquanto eles estão dormindo, assim. Pois é, isso é bizarro, né? O sonífero, ele produz uns soníferos, assim, tem hora que ele tá explicando, esse aqui tomou o sonífero que eu fiz agora, ó. Pá, dá um tapa na cara e o cara não acorda. Não acorda e tal. Que é outra coisa legal do filme, assim, tipo, o fracasso do ser humano é não viver aquilo que ele quer. Daí o que ele faz? Ele dorme pra viver aquilo que ele quer, nos sonhos. Daí as pessoas passam horas e horas dormindo. Né? Eles, tipo, bem... boca, assim, é uma boca de dormida aí. Uma boca do sono. É como se fosse a droga dos caras. É dormir. É dormir pra viver ficar naquele mundo dos sonhos, onde realmente, tá, as coisas acontecem como as pessoas querem. Cara, isso eu achei triste demais, assim, sabe? Eu achei foda, mas triste demais. Tipo, tu não consegue viver aquilo que quer na realidade, daí tu vive dormindo pra viver o que tu quer. Se eu não me engano, tem um episódio do Black Mirror que tem um troço assim. Bah, não cheguei lá ainda. Acho que tem um que é mais ou menos alguma coisa assim. Não com sonho, mas com algum outro tipo de coisa, assim. Não, eu vi um que a realidade... um dos últimos... não interessa também. Não vou esticar aqui. É um que tem lá, que as pessoas vivem numa realidade alternativa lá, mas no fundo elas estavam com a memória num computador. Eu não lembro se é isso, então. Sei lá, enfim. A origem, então.
Tá, então assim, eles entram... É legal porque isso é uma atividade ilegal, né? Eles são criminosos, né? Isso não... Eles entram nos sonhos das pessoas pra roubar informações e tal. E o legal é que isso não é uma coisa também assim completamente... tipo, apenas um pequeno grupo muito seleto que tem esse poder, sei lá. É um troço que aparentemente assim é meio difundido, né? Tanto que existem pessoas que treinam outras pessoas para conseguir se defender disso, desse tipo de ataque, assim. Então achei isso legal. É uma ficção onde tem um mundo onde tudo isso é possível. É um submundo dos invasores de sonhos, assim. E aí eles vão atrás desse químico que cria compostos aí sedativos muito fortes para conseguir as pessoas entrarem num sono muito profundo, para ir cada vez entrando em novas camadas, assim, de sonho dentro de sonho. E aí a cada vez que tu tá dentro do sonho, o tempo passa de forma diferente. Então, a cada, sei lá, eu vou inventar, tá? Não lembro do certo agora, mas a cada 1 minuto no tempo real, 2 horas na primeira camada de sonho, e isso dá 1 semana na segunda camada, e isso dá 10 anos na terceira camada, sabe? Alguma coisa assim. Era mais ou menos isso, Então, quanto mais fundo tu conseguir ir de sonho dentro de sonho, é mais difícil, né, de acordo com o estado de consciência da pessoa, mas mais coisas tu vai conseguir fazer. Então, talvez mais informações tu vai conseguir, né, encontrar disso que tu está buscando e tal. Então, o filme se baseia muito nisso, de sonho dentro de sonho, para conseguir chegar nessas camadas mais profundas do subconsciente e encontrar as informações que eles querem, que era um código do cofre, né, do cara lá. Então, e aí? Daí vamos seguir com a história do filme? Não, pode ser. É que assim, a história do filme tem o plot principal, que é um cara contrata o Leonardo DiCaprio para inserir a ideia na cabeça de um jovem herdeiro, porque ele vai herdar o império do pai dele que está doente, né? Para que morreu, né? Que o velho morreu. O velho morreu, o velho morreu. Colocar na cabeça dele durante um sonho de que o melhor para ele é construir o caminho dele e vender esse império que o pai dele criou. Vender e começar um outro negócio por conta própria, tipo, o seu próprio legado. Tu não quer ser lembrado como o cara que herdou tudo e viveu de boas para sempre, graças ao trabalho do teu pai. Vende as empresas do teu pai e constrói o teu próprio negócio. Só que tem um plot lateral, né, uma história lateral que o Leonardo DiCaprio, que entra no sonho das pessoas, ele eventualmente via a esposa dele. A esposa dele morreu. Né? E a gente leva um tempo para entender por que a esposa dele morreu. Já dá para falar por que a esposa dele morreu? Tá, ele descobriu essa história do sonho, ele começou a sonhar junto com a mulher dele e a criar mundos. Né? O negócio deles era criar mundos e cidades, e era até meio bizarro, né? Porque eram blocos gigantes, assim, tudo organizadinho e tal. E criar mundos. E sonhar dentro do sonho, e criar uma vida dentro dos sonhos. Sim, eles vivem décadas, né, dentro de uma camada muito profunda de sonho, assim. Isso. Que é o mundo perfeito para eles vivem décadas, eles envelhecem juntos lá. Então, ela começa a enlouquecer, ela começa a pirar, tipo, eu tô dormindo, tô acordada. Ela já não sabia mais se estava dormindo, estava acordada, em que camada do sonho ela estava. Daí ela queria sempre se matar para poder acordar, né? Porque tem isso, né? No sonho, quando tu morre, tu acorda. E aí não interessa em qual camada do sonho tu tá. Se tu tá, sei lá, na terceira camada, tu acorda pra segunda, depois tu acorda pra primeira, depois tu acorda no mundo real. Exceto quando tu tem aquela sensação de que tá caindo, né? Tem isso ainda. Se tu tá caindo, a falta de gravidade faz com que o cérebro acione alguma coisa no cérebro e tu acorda. Mas ela chegou a um ponto que ela não sabia se estava dormindo ou não, e ela se mata. Né? Só que ela estava vivendo uma realidade. Então ela começou a viver realidades e já não sabia onde estava, se matou, se suicidou, e essa culpa recaiu sobre o Cobb. Achando que estava no sonho. No sonho. Ela se mata, só que na verdade ela se matou. Eles tinham uns filhos e tal. Tinha filhos. Ele foi condenado, acho, nos Estados Unidos, não sei se foi condenado. Na verdade, ela forja todo um esquema para parecer que foi ele que matou ela. Isso. Não sei porquê, né? Por que ela pra obrigar ele a se matar também junto com ela.
Puta, que sacanagem. Porque ela tinha certeza que era um sonho, só que ele não é sonho, é realidade, não faz isso e tal, e ela se atira de cima de um prédio, assim. Puta, e ele E ela- olha, ele E vê. era tinha forjado todo o quarto, que era Uma o briga. aniversário de casamento deles, e ela forjou toda uma briga e tal, mandou documentos, mandou alguma coisa dizendo que ela estava se sentindo ameaçada por ele já há um bom tempo. Então ela forjou todo aquele esquema, assim, pra dizer que ele tinha matado. E aí fica isso, ele tem que fugir, né? Senão ele ia ser preso, tá? Ele tem que fugir e nunca mais ver os filhos e tal. E isso é muito louco, porque, tá, cara, ela morre, ele tem que viver fora dos Estados Unidos. Só que nos sonhos do DiCaprio lá, ele vê ela. É uma coisa meio. Às vezes parecia me remeter a uma coisa meio espiritual, mas não. No sonho dele, ela ainda estava viva. Sim. Sabe? É muito louco. Então, ela era uma representação do que ele via. E ela era uma grande filha da puta, né? Ela sempre fudia tudo, cara. Ela sempre chegava lá e dava tiro, sei lá, em todo mundo. E sempre estragava Os planos dele. Sempre estragava os planos dele. Ele tá lá pra pegar uma informação na cabeça de alguém, ela chegava lá e matava a pessoa pra pessoa acordar. Mas isso era culpa dele, né? Tipo, Sim. ela era uma construção do subconsciente dele. Era a projeção que eles Era uma chamam, né? As projeção projeções, dele. Então, isso permeia o filme, essa relação deles nos sonhos e o problema do DiCaprio em resolver essa inserção que ele tem que fazer na cabeça do filho milionário lá. Eu ia falar um negócio e esqueci. Eu achei legal. Tá, eles têm que montar, então. Sim, depois tu lembra. Eles começam a montar a equipe, né? Daí. Bom, enfim, com pessoas que já trabalhavam com ele e tal, conhecidos, enfim e tal, conseguem o químico. Só que eles precisam de um arquiteto, que eles chamam, que é quem vai construir o mundo do sonho. Por quê? O arquiteto do início do filme, ele é pego como refém Sim. pelo Saito, pelo japonês lá. Aí tem outra, eu já lembrei. O japonês disse, não, vou te dar tantos milhões se tu conseguir plantar essa ideia na cabeça do carinha lá, e tu vai poder entrar nos Estados Unidos e vai rever teus filhos. Né? Porque sempre aparecia, ao longo do filme, aparecem nos sonhos dele várias cenas dos filhos, só que a gente nunca consegue ver de costa, Isso, a gente não consegue ver o rosto das crianças, assim. E ele fala isso, que ele queria voltar e ver o rosto dos filhos e tal. Mas no mundo real, nunca no sonho. Bom, enfim, eles vão fazer essa equipe. Eles chamam a arquiteta lá, Ariadne. E aí eles criam começa, tipo, eu não me lembro do que era, de onde é que ela era, do que era. Ela era uma estudante de arquitetura? Ela era uma estudante de arquitetura que estudava psicologia também, uma coisa assim. E o Michael Caine, que era o diretor lá, o professor. Diz que ela é uma das melhores. Pra mim é sogro do DiCaprio. Não, tem aqui uma das melhores arquitetas, não sei o quê. Tanto que ele dá pra ela um testezinho, né? Vê quanto tempo sai. Tu tem 2 minutos pra projetar um labirinto que possa ser resolvido em 1 minuto. E aí dá um bloco de folha quadriculada, assim, pra ela. Dela faz assim. Aqueles labirintos Ele já resolve. Aí, faz de novo. Já resolve. Tenta de novo. Não, isso aqui nunca vai dar certo. Daí ela pega a parte de trás do bloco, que não tinha marcação na folha, assim, e aí faz um labirinto circular, assim, e daí ele fica perdido, assim, tipo, não, isso aqui pode funcionar. E aí começa a ensinar ela sobre a questão dos sonhos e tal. Só que, assim, essa parte é muito acelerada. E eu entendo, como eu disse, senão teria que ser uma série sobre o treinamento dela. Mas é foda que ela sai assim de não saber nada sobre os sonhos, né? Tipo, as pessoas entrar nos sonhos, compartilhar sonhos, construir mundo dos sonhos, pra de repente ela vira assim, foda do sonho. Virando Londres, entortando a cidade, sabe? E construindo as coisas, e entrando depois no sonho dele, né, do DiCaprio, e vendo que ele guarda memórias, porque ele sempre dizia que não podia usar memórias para construir os mundos. E aí via que quando ele sonhava, era tudo das memórias que ele guardava da esposa e tal. Então, cara, ela fica muito foda, de repente ela se torna a mais foda, praticamente, assim. É a Kitty Pryde, né? E aí tem outra coisa também que ela descobre por que o DiCaprio não era mais, né, um arquiteto, por que ele não criava mais os mundos? Porque ele não podia, ele era o melhor extrator de ideias e tal, mas ele não podia mais criar os mundos, porque senão a projeção da mulher dele ia conhecer todo o layout do mundo que ele criou e ia estragar os planos lá.
Então sempre tinha que ser alguma coisa que ele não soubesse nenhum detalhe. Ele não quer nem que ela mostre para ele, né, as maquetes que ela faz, planejando o mundo e tal, porque o subconsciente dele não pode saber nada sobre aquele mundo quando eles entrarem no mundo dos sonhos lá. É isso aí. Esse é o filme. Isso aí, acabou. Não, aí o que acontece? Ele forma equipe e vai atrás do filho multimilionário. É engraçado, tem uma cena assim que ele vai fazer um voo de tal lugar para tal lugar. De Sydney a Los Angeles. Vai levar tantas 10 horas. Tá, mas daí a gente vai ter que subornar piloto, a aeromoça e não sei o que, toda a equipe de bordo. Daí o japonês, eu compro a companhia. Eu já comprei a companhia. Eu achei que seria mais fácil. Claro, daí eles fazem um esquema. Eles dopam o cara. E aí conseguem deixar ele inconsciente. E aí já na primeira camada de sono eles já veem que o cara tinha esse treinamento para ter projeções de seguranças lá dentro, de ter um exército lá dentro para proteger ele. Era como glóbulos blancos. Glóbulos brancos que atacam um vírus. Como é que é? Tanto que ele fala, anticorpos. Esse sistema de segurança são tipo anticorpos, né? Que eles vão em cima daquilo que eles acham estranho e tal. Cara, aquela primeira cena que eles estão na rua e do nada aparece um trem, assim. Cara, muito massa. Levando tudo e eles apavorados, no meio da rua, atravessando os carros. Cara, e assim, a atuação dos caras... Bem, o Leonardo DiCaprio é um baita ator, assim. Daí a cara de pavor dele, puta merda, deu merda, sabe? Um trem do meio do nada, E assim. a mulher diz assim, porra, eu não projetei isso. De onde é que surgiu isso, né? Aí já começam umas coisas também assim, tipo, ela projetou esse mundo... Mas tá perdendo o controle já. Tem coisas no mundo que não foi ela que fez, assim. E a gente recente tinha visto um trem naquele sonho dele, né? Que aparece o trem, daí fica assim, tipo, isso aí tá surgindo da onde? Da cabeça de quem e tal. É porque tem uma hora que num dos sonhos do Leonardo DiCaprio com a esposa dele, eles deitam num trilho e vem um trem. Daí tipo, eles acordam, tem um sonho ali. Né? Então esses vários elementos vão aparecendo de alguma maneira ao longo do filme, dentro desse sonho. E aí eles ficam apavorados porque os caras de fuzil metendo bala valendo, assim, e eles ficam apavorados porque, a gente não pode morrer, a gente não pode tomar tiro, porque senão a gente, sei lá, vai acordar, o cara não pode acordar, ninguém de nós pode acordar, a gente precisa fazer isso. Só que aí eles dizem que é pior ainda, o Leonardo DiCaprio começa a dizer que é pior ainda, porque eles estão com o sedativo tão profundo e tal, não sei o que, eles vão tentar entrar nas camadas mais profundas de sono, que se eles acordarem, se eles morrerem no sonho, eles não vão acordar, eles vão entrar num estado que é o limbo, que seria tipo um estado vegetativo, assim. O cara ia ficar com a mente destruída, perdido num sonho, assim. Então ele não ia acordar, ia acabar sendo pior até. E aí diz, mas como é que sabe e tal? Porque o Leonardo DiCaprio já tinha ficado perdido nesse limbo e tal, que é a história junto com a mulher dele, que eles ficaram décadas lá no tal do lugar que eles construíram e tudo mais. Só que daí o japonês toma um balaço, né? E aí fica nisso assim, o japonês vai morrer, cara, e o japonês é o cara que ia resolver a vida do DiCaprio, né? O japonês que ia fazer a ligação e permitir que ele pudesse voltar para encontrar a família, como é que vai ficar tudo isso agora? E aí eles vão entrando, porque eles também... Sonho atrás do outro sonho. Porque daí, na segunda camada de sonho, eles convencem o alvo que eles, na verdade, são os anticorpos. Os agentes que estão do lado dele. Então eles fazem uma trama lá pro cara ficar desconfiando do tio dele, e aí o cara quer saber quer descobrir qual é a sequência dos números do cofre lá, então eles já meio que plantam isso, né, no cara, para conseguir chegar lá no fim, que era a ideia de chegar lá no fim, conseguir implantar muito no subconsciente o que seria para ele vender toda a empresa e tal. Essa ideia dele começar uma vida nova com o esforço dele, com o dinheiro dele. Porque até antes eles faziam uma reunião pensando assim, que ideia a gente precisa plantar? Não pode ser uma coisa simplesmente assim, venda a empresa, porque isso é uma ideia que vai ter surgido do nada, não vai ser dele, vai ser só tipo, venda a empresa. Não, eles começam a pensar, a gente tem que focar bastante na relação dele com o pai,
né? Quem sabe eles começam a estudar a relação deles, começam a forçar algumas coisas e tal, até que eles descobrem que no leito de morte lá, o pai dele, eles não se falavam, assim, né? Eles não se davam bem e tal. E aí no leito de morte, o pai do cara chamou ele e falou uma última coisa. E a única coisa que ele entendeu foi desapontado. Que ele tava desapontado com ele. E aí eles usam isso pra transformar, né? Porque o cara sempre fica achando que o pai dele quis dizer que o pai tava desapontado por ele não ter sido tão foda quanto o velho foi, assim, né? Mas eu tinha... Tá, fica dúbio, né? Tipo, ele tá desapontado por ele não ter sido o que ele deveria ser como filho, ou ele tá desapontado por ele não ter sido o pai que ele queria ser? Fica nisso, porque ele disse só que entendeu desapontado. Só que aí o que eu entendi é que eles usaram isso pra implantar a ideia de que, ele tá desapontado por ele ter tentado ser como pai e não ter tentado fazer suas próprias coisas. Então eles plantam essa ideia que quando o cara acorda, ele já pensa assim, tipo, vou vender tudo e vou trilhar o meu próprio caminho e tal. Que isso é o fim do filme, né? Também. Sim. Mas enfim, e aí coisas legais que acontecem. Cara, essa relação do tempo, assim, tipo, enquanto eles vão entrando numa camada dentro de outra camada. Enquanto a camada que eles estão, tá, o tempo normal, a anterior fica aparecendo flashes em câmera lenta, né? Cara, isso eu acho foda, porque assim, a sequência mais esticada de ação do cinema é aquela que a van tá caindo da ponte com todos eles dentro, né, sem gravidade. Cara. E dentro do outro sonho eles estão sentindo os efeitos daquilo, sabe? Isso é muito massa. E essa relação de uma camada com a outra que é massa. Tem uma hora que a van capota. Que tem, assim, isso de sentir os efeitos da camada superior do sonho, acontece quando eles estão quase meio que acordando, alguma coisa assim, né? Tanto que eles colocam um fone de ouvido na pessoa para que na camada de baixo do sonho ela já comece meio que a entender que é uma música, na hora de acordar. Que tem um sinal, assim, que eles estão combinados, que é o sinal da música, então eles podem acordar. Isso é muito efeito de despertador. E aí é isso que eles estão no carro, na van, com o indiano lá fugindo dos capanga e tal, tomando tiro, tomando coisa. Porra, e ninguém leva balaço ali. Ninguém leva balaço, né? E aí sempre tem umas batidas de carro, assim, eles sentem, né? Um copo tremendo, umas coisas assim. Tudo tremendo, dá aquele... E aí, cara, pra mim uma das sequências mais legais é o do corredor? O do corredor lá, o cara ali. Tem outra coisa também, né? Cara, eles são ladrão de sonho, eles são super soldado, eles são foda pra caralho, né, cara? Eles são muito... Principalmente aquele Arthur ali, ele é muito foda, cara. Ele é baixinho? Cara, ele chega assim... Ele é foda. Ele é baixinho. Não, eu quis dizer que é baixinho. É foda. É baixinho, mas é foda. Não é que ele luta com uns caras gigantes, e assim, né? Isso, vem soldados treinados pra isso e ele caga todo mundo a pau, assim, cara. E pega um fio, não sei da onde, enrola no pescoço. Cara, eu achei muito massa porque assim, como eles estão capotando, a van tá capotando, então a gravidade vai mudando. E eu ia procurar um making off disso e eu não achei, mas eu imagino que seja tipo que tem uma sala que tenha gravado um clipe do Metallica que fica girando, assim. Eu imagino que eles devem ter gravado em um lugar assim. Eu vi o making off de várias cenas assim. Eles fizeram um corredor, tipo um vagão de trem. Sim. Com a câmera parada do lado de fora. Então eles iam girando o vagão de trem. Girando assim, E assim, é um baita da estrutura e tal. É muito massa, porque daí isso vai mudando, né? Tá capotando, e aí a gravidade vai mudando. Então o cara tá andando aqui, daqui a pouco ele tá andando pela parede, tá andando pelo teto, enquanto ele tá brigando com o outro. Assim. Cara, é muito massa essa cena, muito massa mesmo. Em relação a essa musiquinha que eles colocam como uma espécie de um despertador, né? Essa musiquinha da Piaf, que é uma cantora... Agora não me lembro se é francesa, acho que é francesa. Piaf. A Marion Cotillard, que faz a mulher do DiCaprio, ela ganhou o Oscar nesse ano por ter interpretado a Piaf num outro filme de drama. Né? E a música essa música que toca... Isso eu achei genial. Essa música que toca pra eles acordarem, que é... Uma coisa assim. Isso aí é... Eu não vou cantar aqui, mas não. Eu sempre confundo, nunca lembro se é do Rei Leão ou se é do Ace Ventura. Não, do Ace Ventura é... Esse é o Rei Leão, pô.
Enfim, essa música da Piaf, que toca pra eles acordarem, o Hans Zimmer começou a tocar ela cada vez mais lento. E é a trilha do filme. Tam, 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 sabe? É essa música 1000 vezes mais lento. Vá. E isso construiu toda a estrutura Massa. das trilhas do filme. E, pô, isso é genial. Porque no sonho, tudo passa mais lento. Sim, sim. E a cada camada que ia entrando, a música ia ficando arrastada, assim. Cara, e aquela terceira camada do sonho que é tudo na neve, assim, eu achei muito massa todo o visual daquilo, assim. Achei muito James Bond aquilo, né? Uma Total invasão. James Bond, muito, muito, muito massa. E E lá aí na... todo aquele exército, os caras com as metralhadoras, uns carros com as lagartas, assim, as esteiras. Cara, muito massa. Esse filme foi escrito, produzido, dirigido, tudo Não, pela batuta do Nolan. Assim. faltou a gente dizer, esse filme é produzido pela Emma Thomas. É verdade. Emma Thomas, que é a esposa do Nolan. É mesmo, não sabia. Ele, não sei ele se bate estão ainda. nela. Porque ela tem Emma Thomas. Emma Thomas. Esses produtores aqui, nem o Zack Snyder e a Deborah Snyder, que estão sim. sempre trabalhando juntos, né? Uhum. Casados. O que eu ia falar da Emma Thomas? Não sei. Não, eles trabalharam juntos na produção da trilogia do Batman do Christian Bale também. Então eles têm uma relação bem estreita com a Warner, assim. E eles trabalharam no início com o filme do Homem de Aço, eles têm um monte de filmes juntos, assim. Então, acho que todos os filmes que eles fizeram... Cara, o Christopher Nolan, pra quem não sabe, fez o Interestelar, fez o Memento lá, como é que é? A Amnésia. Amnésia. Que é um baita filme. Ele fez... Qual foi o outro dele que tem sempre umas histórias muito malucas, assim? Ele tem poucos filmes, mas é sempre filmes de ficção, assim, que são muito calcados na realidade. Claro que ainda assim são filmes de ficção. Tem esse que saiu há pouco agora aí. O Tenet, É. que eu não vi ainda, que também envolve uma relação com o tempo. Com tempo, né? Eles eu não sei como, eu não vi ainda o filme, mas os caras conseguem viver num parte da realidade onde o tempo tá voltando para trás, tá regredindo. É muito louco, é muito louco. Beijo meu button. Veja meu button. Mas assim, o que acontece? Toda essa trama aí, não sei como a gente tá de tempo, Faltam uns 10 minutos. toda essa trama aí pra chegar no final, né? Sonho dentro de sonho. Peraí, antes que tu fale da solução final do do cofre. filme, lembrei do lance de que cada pessoa, cada um desses mergulhadores do sonho aí, não me lembro se tem um termo pra isso que eles falam, tem um totem, que eles chamam, né? Que é um objeto um totem. que só a própria pessoa deve conhecer todas as características desse objeto. O peso desse objeto, a textura, como esse objeto se comporta, para saber se ela está dentro de um sonho ou não. Né? Como esse objeto se comporta na realidade, para saber se ela está dentro de um sonho ou não. Então, o DiCaprio tem um peãozinho, assim, uma piorra. Piorra. Uma piorra, que foi muito utilizado no marketing do filme, né? Sim. Aquilo ali como símbolo do filme, assim. Que ele, toda hora ele vai lá e gira aquele negócio, e quando esse negócio gira um pouco e cai, assim, ele sabe que tá no mundo real, não tá num sonho. Porque se tá num sonho, aquele troço nunca para de girar. E aí aquilo a gente descobre depois que aquilo na verdade era da mulher dele, né? Que a mulher dele usava aquilo, e a mulher dele tinha guardado isso dentro de um cofre lá e tal. Ele foi lá e trocou. Filha da aí, puta. E aí é o grande... Não sei se era isso que tu ia falar. Que esse é o grande plot twist que tem do filme, assim. Que a gente descobre num momento que ele não matou a mulher dele, mas ele sabia que o Inception, que é a inserção de uma ideia, funcionava porque ele já tinha feito isso com a mulher dele. Ele inseriu a ideia do mundo lá e tal, de que tudo era melhor, não sei o que, na mulher dele, e a mulher dele acabou se matando depois por causa dessa ideia que ele tinha inserido. E uma das formas foi ele ter trocado lá o peãozinho dentro do cofre lá pra ela achar que tava dentro do sonho e tal. Ou seja, ele é de alguma maneira responsável pela morte da mulher dele. Ele é o responsável, né? Ele pirou a mulher dele. Tipo, ele não jogou ela do prédio, mas ela se jogou por causa do que ele fez. Ele foi construir, ele plantou essa desgraça que foi germinando no relacionamento dele até ela morrer. Né? Isso é foda. Isso é foda. Não, mas se construiu toda essa história aí pra chegar lá no fim, né? A hora que ele abre o cofre
que eles olham ele abrindo o cofre, ele tira do cofre um catavento de papel, Sim. né? Que é o símbolo da relação dele com o pai. Que tinha uma foto, uma fotografia, né? Isso, a fotografia. Do Então milionário lá. não tinha nenhum segredo empresarial, nada assim. Pai dele. E um testamento, né? Tinha um testamento. Tinha um né? testamento, que eles falam do testamento, que na verdade era um testamento atualizado, onde ele dizia, onde ele mandava o filho vender tudo, sei lá, alguma coisa assim. É. Só que aparece na finaleira a esposa dele, já dá um tiro. Quem que ela tira? Ela atira no milionário esse. Ele morre dentro do sonho e aí eles precisam botar o desfibrilador lá. Não, o Saito já tava morrendo. O Cillian Murphy lá. Não me lembro o nome do personagem. Eu sei que o DiCaprio ainda tem. Ele fica. O alvo, né? O alvo deles, ela atira nele. Porque o DiCaprio não consegue atirar nela. Ela aparece lá, bem na hora que ele vai abrir o cofre, ela aparece e o DiCaprio tá com um sniper, assim, ele não consegue atirar nela. E aí ela vai lá e dá 2 balaços nele, daí ele atira nela, porra. Ah, caralho. Eu sei que ele... Aí eles entram em mais uma na camada e eles chegam lá naquela camada no mundo dele, que daí é o sonho dele, onde o mundo que ele criou com a esposa, onde eles viveram décadas lá e tal. Só que esse mundo já tá todo em ruínas, assim. A Ariadne salva o milionário esse, né? Ela pula do prédio com ele abraçado, né? Sim. E o DiCaprio fica lá conversando com Na verdade, eu acho que ela arremessa e depois ela se atira. Daí também. ela enche a mulher de balaço também, assim, e aí ela se atira depois. É muito triste essa relação, porque ele fica pra salvar também o Saito, Sim. o japonês. Porque o filme, na verdade, começa com ele no limbo. No limbo, porque ele tinha morrido dentro do sonho. Exato. Ultra velho já. Isso assim. volta lá no final do filme. Eu lembro de Uhum. um cara que me levou no sonho. Então ele já tinha ficado, sei lá, uns 50 anos lá. Então, eles falam muito isso, né? De envelhecer e depois voltar velhos no corpo de jovens e tal. Isso não parece uma coisa... Não tem um anime, não sei. um Dragon Ball que eles ficam treinando? Dragon Ball tem lá a cápsula do tempo, acho que é. Ele treinou por 1000 anos. Cara, é muito... E aí, assim, é aquelas coisas do Dragon Ball que inventam e, tipo, tudo é a solução. A cápsula do tempo é a solução pra tudo. Surgiu um novo inimigo muito forte. Fica 2 minutos no tempo real dentro da cápsula do tempo e aí é 30 anos na cápsula. Aí agora tu é o Super Saiyajin 95 mais forte do universo. Tem uns memes assim, ele treinou por 1000 anos. Enfim, ele fica lá durante décadas, o Saito fica lá durante décadas até aparecer o DiCaprio lá pra salvar ele, né? Numa praia, o cara fez um castelo com segurança e tal. Enfim, os caras acordam no avião, tudo solucionado. Achei. Do nada, de repente, né? De repente. No aeroporto, lá pegando as malas. Todo mundo muito feliz, assim, tudo deu certo. Eles cruzam pelo milionário esse, o milionário esse. Isso? Não sei. Cada um segue o caminho. E ele chega nos Estados Unidos, o DiCaprio, e vai lá ver os filhos. E enxerga daí o rosto dos filhos. Daí finalmente. a gente vê no filme, pela primeira vez, o rosto das crianças, assim. E é isso. E ele larga o peãozinho. Aí, ele larga o peãozinho e o filme termina exatamente quando o peãozinho tá meio oscilando, assim. Então tu não sabe se o peão vai parar de girar ou se o peão vai ficar girando pra sempre e ele tá num sonho. Durante muito tempo, assim, ó, quando esse filme foi lançado, lá em 2010, ficou um bom tempo, assim, ele tava sonhando. Não tava sonhando. Né, porque justamente por esse final meio fácil quando eles acordam. Eu acho que ele tava sonhando porque deu tudo muito certo. Tem gente que diz que ele tava sonhando. Sabe uma hora que ele tá fugindo lá em Mombasa? Que ele tá fugindo de uns caras e ele fica preso num corredor, que ele tá fugindo e não consegue sair. Dizem que ali também era um sonho. Que ele tinha se encontrado com o Tom Hardy, no caso. Aquilo ali era dentro de um sonho pra eles não se verem no mundo real. Então, se era sonho, não sei. Esse negócio de ficar apertado, preso no lugar, eu nunca sonhei com isso, mas diz que é normal. Eu nunca sonho com nada. Nunca sonhou que tu tá tentando correr e tu não consegue, tu tá fugindo e tu não consegue, e tu fica, tipo, se puxando nas coisas. Cara, eu nunca sonho. Cara, eu sonhei várias vezes com isso já, que eu não consigo correr e eu fico, sabe, tipo... Isso aí é porque tu tem algum problema muito grave na tua vida que precisa resolver. Que tu tá te incomodando, isso.
Tipo aquelas tratamento psicológico. aquelas soluções de cigano, assim, de jogar tarô, que é qualquer genérico, assim. Isso que tem um problema na vida. Quem é que não tem um problema na vida? Tem um problema familiar. Tá, pô, novidade. E assim, pra encerrar, que nosso tempo tá acabando, eu achei muito ruim o nome da personagem Ariadne. Tem relação. A Ariadne é a filha de um... Lógico que tem. Mas eu achei ridículo, assim, porque... e a pessoa que desenha labirinto se chama Ariadne. Porra, é o fio de Ariadne lá do labirinto do Minotauro. Tem. Cara, porra, vai forçar assim no inferno. E Ariadne é um anagrama de uma outra palavra que tem a ver com o filme também, que agora eu não me lembro. Eu achei forçado demais. Yusuf é anagrama de Joseph, que também tem alguma coisa a ver com algum Joseph que trabalhou com o tempo. Sabe? O nome das pessoas tem a ver com um universo, assim. Só que... Claro, é detalhe da produção, assim, é pra enriquecer a história. O Ariadne, cara, quem é que se chama Ariadne? Cara, a Ariadne do engenheira lá. Sei lá, Ariadne engenheira. Prima da Manu. É verdade. É Ariadne. Mas não chamam ela de Ariadne. Devem chamar. Como é que chamavam Não, era um apelido, alguma coisa. Não sei. Como não sabe? O apelido dela? É. Não me lembro. Como é que chamavam a guria? Pra mim era de Ariadne. Não. A mãe dela chamava ela de Ariadne. A mãe dela, lógico, né? A mãe dela que deu o nome. Pichuca, não sei. Pichuca. Como é que era? Fulana de tal ali. Não era, não sei o que, Ariadne. Era fulana. Enfim, também. Tá. Mas assim, é um nome muito, muito específico. Muito específico e que é diretamente atrelado à história do labirinto e tal. E aí eu achei, cara, forçaram, sabe? Forçaram demais, assim, tipo, logo a pessoa que se chamava Ariadne foi a pessoa que virou a melhor fazedora de labirintos da história, assim. Enfim, é isso. Mas assim, no geral, o filme é muito legal. Pra quem nunca viu, esse filme tem 11 anos, pra quem nunca viu, vale a pena assistir esse filme como um filme de ficção / ação. Tem uma parte dramática muito legal, assim. E essa relação dos sonhos... Cara, e sonho é um troço legal, né? Porque o sonho... Eu lembrei de uma outra coisa. Bem rápido só, o meu irmão tava comentando que o Sucker Punch tem umas coisas meio parecidas, assim, de sonho dentro de sonho. Tu nunca viu? Nunca vi e nem tenho vontade. Cara, o Sucker Punch Ele até comentou assim, a origem é o Sucker Punch sem neon. Não. O Sucker Punch é bem diferente. Sucker Punch é assim, as gurias vão dançar para uns milionários lá e elas... Dance para mim. Daí no filme elas entram num universo. Por exemplo, ela tem que dançar para poder roubar alguma coisa que está no bolso do cara. Daí ela começa a dançar. Na realidade, ela tá dançando nua, se esfregando no cara. Uhum. Na cabeça dela, ela tá numa guerra nazista com robôs gigantes. Sabe? É um filme de fantasia, é bem diferente. É um filme de fantasia total, assim. Zack Snyder viajou fetiche total ali. Mas é bem diferente. Mas assim, assistam, vale a pena. O DiCaprio tá muito bem no filme. Todo mundo tá todo bem. mundo O filme é no muito filme. bom, é muito bem feito tecnicamente. Foi indicado, acho que a uns 6 Oscars e todos técnicos, né? Eu acho uma pena isso. E esse lance ali dessas cenas, cara, cena que não tem gravidade. Eu acho uma pena que nenhum ator tenha sido cogitado a indicado ao Oscar. Isso que eu acho uma pena. Eu acho uma pena ter sido. Não, questões técnicas, beleza, ele ganhou acho que uns 2, 3, mas os atores estão muito bem. A gente não falou daquela cena que fica sem gravidade e ele precisa dar o coice, né? Daquela sensação de quem, né, que nunca acordou pulando, assim, né? E aí não tem gravidade, como é que ele vai dar o coice, né? E aí ele, cara, sai flutuando, amarra todo mundo com uns fios, assim, e aí bota todo mundo dentro do elevador, estoura umas bombas para o elevador saltar e dar o coice, assim. A solução é muito massa. É isso que eu tô dizendo, os caras são muito foda, né? Ele é ultra soldado, ele é gênio, é tudo mais. E é isso, acabou nosso tempo. Feito. O filme é bom. A origem. Vamos plantar a sementinha da origem aí. Vamos no Gárgula Bar. Gárgula Bar. Compre cerveja. Feito. Tchau.